Então, nesta gravação vão aparecer os primeiros slides, porque eu vou começar do princípio. Já vimos a primeira mensagem que aqui vos tinha deixado, portanto, do próprio Baden-Powell, explicando que ele não tinha idealizado um movimento apenas para jovens. E aqui, como estava a dizer, o Jornal Sempre Pronto sempre foi defensor, naquela altura, em 1948, como aparece esta citação, e ainda antes disso, da criação de um movimento para adultos. E Eduardo Ribeiro, naquela altura, dizia precisamente que não haveria sobreposição, ou não devia haver sobreposição nas atividades realizadas pelo movimento ativo, pela Associação dos Escuteiros de Portugal, neste caso, e daquilo que os antigos escuteiros pretendiam fazer. Não, o objetivo não era que exercessem atividade escutista diretamente com os jovens ou com os grupos, mas sim manter o ideal e mantendo nas suas relações diárias o espírito de serviço, generosidade, abnegação, tolerância, que estava na base da sua educação e dos seus valores. E então, em novembro de 49, houve esta grande movimentação, esta manifestação na Sociedade de Geografia em Lisboa, em que, de facto, a Fraternal dos antigos escuteiros, naquela altura, deu os primeiros passos. E aqui vemos o livro de atas e de autos de tomada de posse, onde foi dada então posse à Comissão Organizadora da Fraternal dos Antigos Escuteiros de Portugal, em 19 de novembro de 1949. E a partir daqui então começaram a realizar-se os trabalhos que deram origem à criação da Fraternal, que depois veio a ter lugar em 1950, portanto a 11 de março de 1950, no Ateneu Comercial de Lisboa, onde foi feita a aprovação dos estatutos e a eleição dos primeiros corpos gerentes, dos primeiros membros que, ao fim e ao cabo, levaram a Fraternal por diante, e o Sempre Pronto vem aqui um extrato que continuava sempre a publicar e a ajudar na divulgação da Fraternal. E temos então aqui o nosso primeiro presidente da direção, que teve um mandato de 10 anos, bastante longo, ao fim e ao cabo, e a Fraternal sempre teve dificuldades. Depois daquela quantidade enorme de gente que assinou o livro, a maior parte deles desapareceram e parece que até aos nossos dias eles andam um bocadinho desaparecidos. Mas pronto, vamos centrar-nos nas coisas boas hoje e não nas más. Foi então realizado o primeiro acampamento da Fraternal em 1958 e isto é um álbum muito engraçado. Quem não o conhece, eu vou contar. Neste momento não estou a ver o Rui, mas é um álbum do Capitolino de Macedo, do pai do Rui Macedo, que fazia estes álbuns maravilhosos, onde estas fotos estão coladinhas, e por isto é mesmo uma... Sara, este álbum é do Humberto Martins. Ok, olha, vês? My mistake. Ainda bem que temos cá quem se lembra bem das coisas para nos ajudar. Então, do Humberto Martins, que foi também foi também um dos nossos presidentes, não. Era o aguarelista? Sim. Ok. Foi o terceiro? Então já vai aparecer foi daqui a presidente? Foi o nosso terceiro presidente? Então já vai aparecer daqui a pouco. Desculpem, são demasiados nomes para mim, eu esse já não conheci, foi mais recente. Então pronto, este é um álbum muito engraçado, que tem as fotos todas coladinhas com estas descrições por baixo, e das quais o Rui, que me ajudou a elaborar esta apresentação de hoje, por acaso esta ele não me mandou, eu já a tinha, mas mandou-me também outras fotos deste álbum que eu fui utilizando ao longo da apresentação. Então passamos ao segundo presidente, Eugênio Henrique Ramos. Este nosso segundo presidente foi segundo e foi também o quarto, portanto fez 2 mandatos. Este primeiro entre 1960 e 65, em que não temos muitas imagens do que aconteceu naquela altura, mas há artigos sucessivos
publicados no Sempre Pronto, a falar da Fraternal, a comemorar o Dia do Escoteiro, a fazer as suas tertúlias, a estar representada, por exemplo, em França, na Organização Mundial. Aliás, nós somos um dos membros fundadores da ISGF, que naquela altura não era assim que se chamava, era a ISG, mas também tinha a palavra Antigos Escoteiros e Guias, e tal como nós foi retirada. Nesta altura, vemos que se incidia principalmente nas visitas culturais. Aqui temos vários locais que alguns conseguimos reconhecer, como o Castelo de São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos, e onde se aproveitava também para fazer as tais tertúlias. Vemos aqui na foto de baixo do lado esquerdo. Como sempre, a Fraternal sempre foi escotismo com as famílias, portanto, como veem aqui, não estão só os membros da Fraternal, mas as suas famílias iam também e participavam também nas atividades. Temos então o Humberto Martins, que o Rui dizia bem há pouco que era o terceiro presidente da direção, e que pus aqui duas fotos dele porque eu acho interessante. Eu só conhecia a foto dele em novo, que é uma das que está no nosso museu, e já tinha visto esta cara da direita mais velho em muitas outras fotos, sem saber que era a mesma pessoa. Portanto, pus aqui estas duas precisamente para nos lembrar que, e para que consigamos, se algum dia vermos fotos, reconhecer quem são as pessoas que estamos a ver, que eu acho que isso é interessante. Durante estes anos temos aqui também vários exemplos de atividades que foram sendo realizadas. As comemorações do 1º de dezembro era algo que também era habitual a Fraternal fazer, temos fotos de vários anos, temos também aqui a romagem do lado direito e mais uma vez uma presença na Conferência Mundial da IFOSAG, portanto antes de ser a IFSG, esta no Reino Unido, ISGF, até tudo. E então voltamos ao Eugénio Henrique Ramos, que foi então no quarto presidente no seu segundo mandato, entre 1971 e 77, e que o grande destaque foi um longo passeio que foi feito a Londres, incluindo também a visita à casa de BT. Depois temos o chefe Nobre dos Santos. Muitos de nós ainda tivemos o prazer de o conhecer, foi mais um dos nossos elementos que atingiu os 100 anos de idade, e aliás está aqui a foto para o comprovar. A Fraternal esteve também representada neste aniversário, aqui está com a filha Teresa. Foi um dirigente com um percurso super interessante, tanto na AEP como na Fraternal, esteve sempre ligado à Fraternal até o fim da sua vida, e foi um dos primeiros dirigentes a frequentar a Insígnia de Madeira e a trazer para Portugal os ensinamentos, e fez parte também dos corpos gerentes logo na comissão organizadora inicial. Portanto, os membros da Fraternal, não sei se por manterem a sua mente tão ativa, acabam por ter uma grande longevidade com saúde. Ele, tal e qual como o Tacão, ele esteve lúcido até quase ao fim. Eu já não o vi aos 100 anos exatamente, mas eu lembro-me, por exemplo, dele ter feito a visita ao ACNAC de 2011, e ele estava em perfeitas condições, e foi pelo seu pé. Então, foi pelo seu pé, e falava e conversava com quem falava com ele. É mesmo muito interessante. A seguir temos o nosso sexto presidente, entre os anos de 1980 e 1983. Este é um daqueles que eu também já conheço, o José Rafael Baudouin, também fez parte de corpos da AEP, e durante os seus mandatos foram promovidas várias visitas e convívios com os escoteiros espanhóis, não só ao nível do movimento ativo, como também da Fraternal. Depois temos o Fernando Marinho, também já é do meu tempo,
como 7º presidente da direção. Eu não o conhecia ainda na altura em que ele era presidente, obviamente em 1983 ainda só tinha 12 anos, ainda era um bocadinho cedo, mas com um pouco mais do que isso, depois conheci-o ainda também com muita vontade de colaborar com a Fraternal e muito ativo. Ele, por exemplo, na sessão dos 60 anos, eu lembro-me de ele ainda estar presente. O nosso 8º presidente de direção foi o Armando Inácio, o irmão do Mariano, que infelizmente depois lhe deixou uma batata quente, que já conto mais daqui a pouco, mas que foi também um dirigente muito ativo, tanto na AEP como na Fraternal, e que era o homem dos 7 ofícios, tocando instrumentos, escrevendo canções, pintando, desenhando, e um grande especialista dos fogos de concelho, que aliás há o manual que ainda hoje utilizamos, pelo menos no 123 usamos recorrentemente o manual do fogo de concelho. Durante o seu mandato tivemos mais uma vez presentes em conferências mundiais da ISGF, naquela altura ainda IFOSAG, aqui fomos representados em 1987 pelo companheiro António Pacheco, do Porto, e ele gostava muito de juntar as pessoas. O Armando Inácio então fez uma exposição de ferros de engomar com a ajuda do Relvas, certamente, que era o maior colecionador de ferros de engomar que eu conheço. Não vi esta história lá de nenhum, mas assumi. E aqui vemos algumas imagens dos desenhos e das aguarelas de Roberto Martins, que teve lugar na sede nacional da Fraternal naquela altura, que era na Rua de São Paulo, e foi descerrada uma placa que ainda hoje existe no nosso museu e tal, e ao lado do chefe nacional da altura, que era o Pedro Madeira. E então passamos ao Mariano Inácio, que já não sou só eu que conheço, já conhecemos todos. Foi o 9º presidente de direção entre os anos de 1991 e 1995. Foi a primeira direção em que eu participei, foi a do Mariano. E ele ficou com esta batata quente que eu estava a contar há pouco, porque infelizmente o Armando, apesar de ter desenvolvido todo o trabalho de organização do Encontro do Mediterrâneo, faleceu antes dela ter lugar e acabou por ser o Mariano a ter que levar este barco avante. Foi o seu primeiro grande trabalho. É uma pena o seu primeiro grande trabalho na Fraternal, que ele já tinha pertencido a outras direções, mas certamente esta vez foi mais pesado. É pena esta foto não ter qualidade, porque veríamos aqui algumas caras conhecidas, como a Midá e outros elementos também das antigas guias que ainda se encontram no ativo hoje em dia, como a Marinette, e aqui na fila da frente, mais para a direita, temos o Vítor Santos e a Fátima da Fraternal, e veríamos outras caras conhecidas, e peço-vos também desculpa, mas as fotos não têm muita qualidade, mas não quis deixar-vos trazer algumas imagens. Naquela altura foram feitas estas medalhas que vêm aqui do lado esquerdo com o símbolo da conferência, ou do Encontro do Mediterrâneo, naquela altura. Durante este mandato tivemos o primeiro elemento da Fraternal no Comitê Mundial da ISGF. Ele foi eleito em 1993 em Jakarta, na Indonésia. Os mandatos do Comitê Mundial são de 6 anos, portanto ele esteve em funções entre 93 e 98. E depois temos a presidência do Vítor Santos, que foi o nosso 10º presidente entre 95 e 2006, em que foi organizada no Estoril a Conferência Europeia em 1998. É uma conferência, por acaso, este senhor que está aqui embaixo parece-me também o Fernando Marinho, que estava a dizer há pouco, ele foi muito ativo. Aqui do lado direito vemos o Ricardo Coimbra e o Mariano. Realmente as fotos não têm qualidade suficiente para nós reconhecermos as caras, mas são eles, garanto-vos. Esta conferência do Estoril ainda hoje é relembrada pelos elementos que participaram nela, porque foi uma conferência com muita qualidade. Foi a primeira vez que foi oferecida interpretação em francês e em inglês numa conferência mundial, ou numa conferência europeia neste caso,
e as pessoas estavam muito, muito satisfeitas, para além da maravilha que é estar no Estoril, não é? Ocupávamos quase o hotel inteiro, as refeições foram fantásticas, correu lindamente. E na sequência desta Conferência Europeia, o Vítor Santos foi eleito membro do Comitê Mundial em Nova Delhi, na Índia, que foi a conferência que se realizou logo a seguir à Conferência Mundial. E, portanto, mais uma vez teve um mandato de 6 anos, com vários desenvolvimentos e várias viagens. Por exemplo, sei que ele foi à América Latina, porque era dos elementos do Comitê Mundial aquele que falava mais perto do espanhol e, portanto, podia ajudar a representar da melhor forma o Comitê Mundial. Não sei se o Vítor, entretanto, está connosco, ele tinha-me dito que talvez viesse. Não? Se quisesse contar alguma coisa. Não. Fica para a próxima. Depois temos o mandato do João Constantino, que foi o 11º presidente da direção, entre 2006 e 2009. Também era uma figura muito carismática, sempre pronta a ajudar, apesar das dificuldades familiares que nem sempre lhe permitiam. E no seu mandato tivemos representação na Conferência Mundial em Viena da Áustria, em 2006, o Rui e o Mariano e a Marília e a Fernanda que foram com eles, não foram? Sim? Foram. E em 2007 a presença na Chama do Centenário percorreu vários pontos da Europa e nós também estivemos presentes com as antigas guias, aqui dessa a Vanise, não é? Acho que é a Vanise a segurar a bandeira, mas também estávamos lá ao lado. E depois chegamos à presidência do Rui Macedo, entre 2009 e 2019, 10 anos de presidência em que se fizeram muitas coisas, uma delas também perpetua na memória da maior parte dos estrangeiros, e que foi o encontro do Mediterrâneo em Tavira, em 2009, em que tivemos uma igreja à nossa disposição. Isto não foram punhas do CNE, nem da FNAF, foi mesmo organizada esta parte até, acho que foi pelas antigas guias, não foi, Rui? Já não me lembro desta parte. Sim, mas era uma igreja sem culto. Portanto, era uma capela que não tem culto. Portanto, é uma capela mesmo no centro da vila, mas que é lindíssima e os estrangeiros estavam super encantados. Também aqui tínhamos serviço de interpretação disponível e, portanto, veem que as pessoas estão aqui todas até com atenção, porque o que acontece neste tipo de coisas, às vezes, quem tem mais dificuldade com as línguas acaba por não acompanhar nada dos trabalhos e se aborrecer, e nós, nas nossas organizações, mantivemos sempre esta oferta da possibilidade de interpretação e sempre foi muito bem acolhido. Aqui, esta foto aqui de cima, vocês não conseguem ver-me, mas eu estou lá. Estão a ver aquele molho de flores que está ali atrás ao fundo? Aquele molho de flores sou eu que ganhei este concurso de chapéus, com um chapéu feito, com um tubo de aspirador e umas flores de plástico de casa da minha avó, porque isto foi no Algarve. E de repente chegámos lá e disseram, mas vai haver um concurso de chapéus. E eu, ok, então vamos ver o que é que se consegue arranjar. E pronto, foi aquele molho de brócolis que acabou por ganhar, mas os chapéus foram muito, muito originais. Houve pessoas a fabricar os seus chapéus ao longo do dia, porque com materiais e a cortarem cartões e sei lá o quê. E depois temos aqui também a foto de conjunto tirada no centro da vila. Foi uma atividade muito interessante, que também ainda hoje é muito relembrada. Então aqui temos em 2010 a sessão dos 60 anos, que ainda teve lugar na nossa Rua de São Paulo. Como vê, ainda está aqui o Marinho, o Relvas, que eu estava a falar há pouco, o homem dos ferros de engomar. O João Constantino está ali na foto com o Mariano e com o Rui também, portanto ainda conseguimos ter bastantes pessoas presentes nesta nossa sessão, que ainda teve lugar na Rua de São Paulo, da qual nos despedimos, já vou falar daqui a pouco, um pouco mais tarde. Mas para além desta sessão solene, houve também uma atividade com a família, não podia deixar de ser. E foi então esta atividade num dia de imensa chuva, passámos o dia inteiro a correr da chuva, a escondermos da chuva, fomos para salas, fomos para o telheiro, mas a atividade acabou por ser muito gira.
Aqui entre o Tacão e o Mariano, na foto que está aqui ao meio em cima, por exemplo, vem o Duarte, o filho do Ricardo Coimbra, e na da direita em baixo vêm os meus 3 filhos, a Madalena, que toda a gente hoje conhece um bocadinho mais crescida, está ali também ao lado da torre, e foi uma atividade muito, muito divertida, porque tínhamos vários jogos para realizar e apesar da chuva, correu muito bem. Depois, em 2013, estivemos presentes na atividade que foi organizada ao nível nacional para celebrar os 100 anos da AEP, em que foi montada uma exposição naquelas tendas maiorzinhas, uma exposição muito interessante, e vem aqui ela a ser visitada pelo escoteiro-chefe nacional da altura, Obrigada, José Araújo. E vemos ali no lado esquerdo uma foto que eu gosto muito, em que o Tacão está magrinho, magrinho, parece que vai desaparecer, mas não, mas ainda estava lá com força e energia e ainda andou para lá visitar tudo o que havia no Jamor. E aqui temos então a despedida da Rua de São Paulo em 2017 e apesar dos nossos sorrisos foi assim uma sessão um bocadinho triste, porque aquela sede acolheu-nos durante muito tempo e tinha aqueles desenhos que ainda bem conseguimos guardá-los de alguma forma e ainda os ter patentes no museu, e eu estou convencida, e o Rui diz-me que também talvez seja, que estes desenhos eram também do Humberto Martins, não é? Não eram do Humberto Martins estes desenhos. Então, os desenhos originais eram de quem? Os desenhos originais... não recordo neste momento, mas era de um sujeito que por acaso... Então explico. Eu não tenho certeza, tenho que investigar. Deixa-me dizer. Quem os pintou, sei que foi o Santana. Santana, exatamente. Exatamente. O Santana pintou... Mas os desenhos não são do Santana. Por decalque, quer dizer, por cópia de uma revista francesa. Exatamente. Portanto, eu escrevi isso, Sara. Fez estes desenhos. Eles foram, nesta altura, já tinham sido recuperados pelo Armando Inácio, porque eles já estavam bastante degradados, e foi o Armando Inácio, naquela ação de obras que ele executou quase sozinho na Fraternal, da qual ficou parte, pouco antes do seu falecimento, da qual ficou aquela rosa dos ventos no teto, que ele não completou e que nós, nos anos seguintes, exatamente não quisemos completar para que ficasse aquela imagem da vida interrompida do Armando Inácio. A perenidade da coisa. Mas eu achava que estes eram desenhos originais do Humberto. Não, porque ele tinha desenhos semelhantes. Certeza que não são. Mas foi transmitido, não encontrei nunca, e julgo que o Rui também ainda não encontrou, nenhum documento a referir-se a isto. Não, mas eu já ouvi, eu já vi um livro com estes desenhos, um livro francês. Mas o que constava, enfim, por tradição oral, era da autoria do Santana. Do Santana, com piada, nome dele, talvez, Rui Santana. Foi apanhado já na saída da Rua de São Paulo um desenho do Santana, aí A2, uma cartolina A2 com um escoteiro que está, portanto, colocada no vidro da entrada da nossa sala do museu, da sala Fraternal. É um desenho, portanto, original, uma pintura em cartolina, onde é uma coisa que, de certeza absoluta, que é dos anos 50, dos anos 40, fins de 40, princípios de 50, onde aparece escrito numa rodela Fraternal Escotista. Portanto, o Santana era anterior à Fraternal. Viveu até, se calhar, aos anos 60, 60 e picos, não mais que isso. Fazia desenhos. E, portanto, não há dúvida que a assinatura que lá está no quadro é dele.
o interesse ou a situação, digamos, interessante é o quadro trazer exatamente a designação daquilo que nós hoje somos, não é? Portanto, que é uma coisa anterior à FAEP, não é? É anterior. Bom, continuando, durante este mandato também foram feitas várias atividades, uma delas foram os rastreios de saúde, que acabaram por fazer parte da insígnia de escoteiro da pátria, que depois o David Gil concluiu e que eu já era a presidente nessa altura e, portanto, já fui eu que fui representar a Fraternal, juntamente com a Fernanda, mãe dele, portanto, naturalmente lá estaria, mas também membro da Fraternal. E aqui temos uma questão muito importante, que é o contributo que a Fraternal, ainda que com pequenas ações, pode dar a que, principalmente os caminheiros, consigam mais rapidamente, mais facilmente cumprir o seu progresso. O David tinha a ideia de fazer estes rastreios, mas não tinha instalações, e a Fraternal cedeu as instalações e beneficiou a comunidade local com esta ação, que foi 2 em 1. Depois do término do mandato do Rui Macedo, ninguém queria ser presidente da Fraternal, não havia ninguém a candidatar-se às funções, e mais uma vez o Mariano já está habituado a apanhar a Fraternal em voos rasantes, pegou nela durante mais 2 anos, até surgir depois a nossa candidatura, e foram os anos da pandemia, não é? Aqueles anos em que só era possível fazer coisas aos quadradinhos, mas mesmo assim foram feitas muitas coisas aos quadradinhos. Foram feitas reuniões com os núcleos, foram feitas reuniões chamadas os diálogos fraternais, foi o nome que foi dado, em que as pessoas podiam manter em contacto e continuar a trocar ideias. Até houve participação em atividades conjuntas, por exemplo, a que vemos ali do lado esquerdo, foi a celebração do Dia do Pensamento, em 2021, já no âmbito da Federação, portanto da FEGA, da Federação de Escoteiros e Guias Adultos. Foi dada formação em Zoom e em Meet para quem precisava de usar estas ferramentas e não sabia. Um dos nossos companheiros, o Filipe, disponibilizou-se para dar esta formação e com algum sucesso, pelo menos para alguns que conseguiram aprender a funcionar com estas ferramentas. E estas pequenas ações aos quadradinhos foram aquilo que acabou por ajudar a criar uma equipa, a formar uma equipa e a haver esta nova direção, porque esta nova direção que foi eleita comigo enquanto presidente, esta equipa viu-se pela primeira vez ao vivo neste dia desta foto, quando fomos eleitos. Claro que o Fernando e a Susana já se tinham visto várias vezes, eu e o Zé já nos tínhamos visto várias vezes, também conhecia o Marco, mas o trabalho desta equipa começou também ele aos quadradinhos. Nós tivemos cerca de 2 meses e meio, já nem me lembro bem, a trabalhar no projeto que queríamos apresentar, e só nos vimos pela primeira vez precisamente nesta reunião. Portanto, Mariano, obrigada por este trabalho bem feito. Rui também, que eu sei que o Rui também ajudou o Mariano nestes últimos anos em que ninguém queria pegar na Fraternal, a manter a chama acesa e a fazer tudo por tudo para que ela não desaparecesse e uma nova equipa pudesse ser constituída. Eu também achei muita piada nesta foto, porque este recorte, isto parece quase um coração, vocês já viram? Ficou mesmo bem esta foto. Olha aí, entretanto, os slides não andam. Andam. Pronto. Então, esta direção teve o enorme privilégio de, como primeira ação, poder celebrar o centenário do Tacão. Como veem, ele ficou muito sensibilizado com esta nossa visita, foi uma completa surpresa. E para além de nós estavam também os elementos do seu grupo, 94, que fizeram aquela faixa maravilhosa com o Abram Alas, que é tão típico do 94. Mas tivemos que ter 2 bolos, porque um bolo tinha que ir para dentro
outro bolo tinha que ir para fora, porque ainda estávamos em Covid, só deixaram entrar 3 ou 4 pessoas lá dentro para estar junto do tacão, e o Mariano fazia anos, portanto teve direito ao seu próprio bolo para os que ficaram cá fora, e lá para dentro foi então o bolo do tacão, e celebrámos então juntos estes 100 anos tão especiais. Depois deste... Aliás, ainda antes do centenário nós pedimos, e houve alguns elementos que colaboraram, que nos enviaram Sara, mensagens. desculpa interromper, mas ainda falando do tacão, eu quero informar-vos a todos que ele já foi transferido finalmente, depois de alguns anos de espera, para o lar de São Vicente de Paulo, em Carnaxide, onde está imensa, foi há pouco mais de uma semana, e onde está imensamente feliz. Ai, ainda que bom, foi para o pé da sua Graciete finalmente. Ainda ontem estive com ele e ele renasceu, como ele próprio informou. Eu renasci aqui agora. Ainda vai viver até aos 200, ainda vai dar cabo de nós todos. Ai, que bom, olha, que boas notícias, Mariana, obrigada por partilhares. Mas estava a dizer, pronto, que produzimos um vídeo com as mensagens que os elementos nos foram fazendo chegar de parabéns para o tacão, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, e fomos umas semanas mais tarde fazer uma entrevista ao tacão, onde podem também ver no canal do YouTube da Fraternal, onde se pode ver como esta mente ainda se mantém tão ativa, apesar agora já quase de 101 anos, não é? Porque agora em maio já vão ser 101 anos. Mas foi de facto uma iniciativa muito boa para começar o mandato. Acho que fui muito privilegiada e foi muito, muito bom. E temos também vindo a trabalhar naquilo que nos propusemos, em termos de divulgação da atividade da Fraternal, e indo também desenvolvendo várias ações, desde o lado esquerdo no âmbito do nosso projeto Sempre à Copa e, claro, o nosso museu. Eu acho que a Susana ainda não chegou para nos falar do museu, mas gostava que o Carlos dissesse qualquer coisa sobre o nosso Sempre à Copa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Conta-nos coisas. Não, é um projeto bastante simples, não tem, na realidade é até bastante básico. O que a gente faz é essencialmente fazermos um intercâmbio entre pessoas que têm o conhecimento e que o podem partilhar e estão disponíveis, que todas elas que nós contatamos ficam muito contentes por partilhar o conhecimento com os escuteiros. A ideia essencial do projeto é dar ferramentas aos chefes escuteiros para poderem partilhar com os seus escuteiros e com os pais e responder a muitas perguntas e questões. Ainda não atingimos o grau que nós gostaríamos de assistência por parte das chefias da AEP, mas caminhamos para isso e pronto, o projeto vai andando. Ao mesmo tempo, também estamos a preparar uma publicação, e também vamos fazer em breve umas tertúlias muito mais descontraídas sobre outros temas. Portanto, eu acho que o projeto em si não é nada de especial. O que acaba por ser especial é a facilidade com que nós atingimos as pessoas que podem falar dos assuntos e transmitem o conhecimento. Estamos disponíveis para quem tenha ideias ou quem queira saber alguma coisa, que nos envie, que nós vamos encontrar o especialista que vai explicar. Se tiver alguma questão. Acho que tem sido um projeto tentado a funcionar muito, muito bem. Já fizemos 3 webinars, certo? As cobras, sim, os anfíbios e o lobo ibérico. E tivemos também, desculpa, Sara. Diz. Tivemos também o concurso da árvore natal exótica no Natal passado, que embora tenha sido um bocado em cima do Natal, quando foi apresentado, teve um sucesso, embora só tenham participado 2 grupos da AEP, o sucesso das visualizações foi enorme e a mensagem acabou por passar. E eu depois, mais tarde, acabei por receber mensagens a dizer que gostaram muito do projeto, que a ideia era muito gira. Portanto, é uma coisa que nós vamos repetir este ano com mais antecedência. Os grupos que receberam os prémios, que em princípio era para ser só uma tenda, mas como participaram 2 e foram tão participativos esses 2, nós acabamos por também dar um prémio, embora menor, ao segundo grupo, e os prémios tinham a ver com o escotismo, um foi a tenda, o outro foi um serrote,
e quem os recebeu ficou bastante contente. Foi muito giro, porque a tenda levava o distintivo da Fraternal no saco e o serrote levava a gravação na folha a dizer Fraternal. Portanto, foi engraçado. E eles, de certeza, cada vez que utilizarem o serrote ou que dormirem na tenda, vão se lembrar de nós. E de certeza vão estar mais atentos para participarem ainda mais cedo este ano. Pronto, nós não queremos adiantar muito, porque muito em breve vamos ter a nossa Conferência Nacional e nessa altura ficarão a conhecer os planos para o futuro. Aliás, vão receber a documentação atempadamente antes da conferência, que também já irá no nosso plano de atividades, mas pronto, ficam já a saber que o Sempre à Coca está de pedra e cal, vai continuar. Já houve uma ação no início deste ano, apesar do plano só ir ser apresentado agora, e vamos continuar. E em termos do museu, não tendo a Susana, vou passar a palavra aos nossos obreiros do museu, o Cristiano, o Rui. O que é que querem dizer sobre o museu? Se quiserem dizer alguma coisa, obviamente. Cristiano, queres avançar? Ou já estás a dormir? Não, ele desligou o microfone, agora não se ouve nada. Não se ouve nada, já adormeceu. O projeto Bem, do museu... eu posso dizer só uma coisinha relativamente ao museu. O Flávio também pode falar sobre o museu. O Flávio esteve no museu, foi a última visita ao museu, foi o Flávio e os seus muchachos. A visita do grupo de Moura foi simplesmente fantástica. O museu parece outra coisa. A existência de... Flávio, tu depois podes dizer que os miúdos não acharam nada disto, mas eu vou dizer o que eu acho. Foi criada uma espécie de uma caça ao tesouro dentro de cada uma das salas. Quando entram, eles têm que fazer scan a um QR Code, a um código, uma espécie de um código de barras, que lhes dá acesso a uma série de perguntas a que eles têm que responder dentro daquela sala, têm que procurar as pistas para as respostas dentro da sala. E isto foi maravilhoso. Eu acho que funcionou lindamente, com pequenos lapsos que estamos a corrigir. Foi a primeira vez que fizemos, mas eu acho que foi ótimo. Flávio, o que é que eles disseram? Sim, eles adoraram, e essa parte das perguntas e depois terem que procurar respostas lá em cada espaço, eles adoraram. E até quando vinhamos para cá diziam, temos que fazer um museu lá em Moura assim, e não sei o quê, não sei o que mais. Até tanto o grupo como o núcleo cá de Moura. E Verdade. O pessoal adorou. Foi uma visita mista com o grupo. Não sei se toda a gente viu nas redes sociais, por isso é que estou a salientar. E foi uma vantagem, porque é uma interação diferente, e para os miúdos, então, que nós tínhamos lá do Beatles e escuteiros mais novinhos, a interação é muito diferente do que está a ser uma pessoa a falar. E eles gostaram, além do espaço e das coisas todas, claro. Ótimo. E também fizemos uma atividade no âmbito do Sempre à Coca com animais exóticos, que foi maravilhoso. Eu peguei numa tarântula. Isso. A coitada levantou o voo, mas não aconteceu nada. Mas isso foi um mais erro quieto. Essa parte também foi. Desculpa. O que eu posso dizer, já agora é muito rápido, depois o Rui fala no resto, é que eu não posso falar muito porque estou com baixa e o patrão pode me multar. Portanto, é que o museu está sempre em movimento. Se forem, portanto, os amigos de Moura forem lá novamente, já encontram outras coisas novas. Já veem aquilo mudado, já um bocadinho quase ao contrário. Nós nunca estamos parados. Não sei se gosto disso, ó Cristiano. E há uma das coisas que também, portanto, que nós não temos, e vamos com certeza conseguir, é arranjar mais material para conseguirmos compor, portanto, mais o que é a EPI, o que é, portanto, o nosso museu que nos caracteriza, que é os distintivos, e portanto que já temos vários distintivos de vários lados, tanto da AEP como do CNE, como mundiais, como tudo, os dossiês já novos. Rui, fala novamente. Rui, desculpa, cortei-te a palavra. Não tem problema. Quer dizer, sobre o museu, eu só vou, se calhar, aproveitar para dizer as últimas novidades.
Em Olha, relação deixa-me só acabar aqui, pronto, Deixa. porque isto é o último slide e só para vos dizer que o futuro é o que nós quisermos, todos nós, e que precisamos de toda a gente. E agora tiro a partilha que é para nos conseguirmos ver todos, porque eu não vos vejo há não sei quanto tempo, eu só vejo aqui uns quadradinhos e a apresentação que eu já sabia de cor. Pronto, Rui, desculpa. Mas estava eu a referir que o museu, portanto, enferma de muito pouca colaboração, portanto, têm sido sempre os mesmos e alguns deles já mais cansados. Agora, portanto, houve este pauzinho da Susana que traz alguma frescura e mais-valia em relação a alguns assuntos. E um desses assuntos da mais-valia já foi aqui referido, que é, portanto, o tal jogo que existe e que vai ser ainda subdividido por divisões. Nesta altura, as perguntas são comuns para todas as divisões, mas a ideia é fazermos perguntas um bocadinho mais sofisticadas à medida que, portanto, deixemos os lobitos, passamos para os escuteiros, para os dirigentes e caminheiros, digamos assim, umas coisinhas mais difíceis de procurar e mais difíceis de interpretar. Agora, ainda mesmo também, porque isso é uma aplicação que existe e está a ser modificada, também ainda vamos fazer uma outra alteração àquilo que fizemos quando Moura lá esteve. Não é a troca da troca para fazer o pleonasmo, porque, se bem se recordam, alguns check-codes estavam, portanto, mudados em termos da sua indicação por escrito em relação ao símbolo a que correspondiam. Portanto, o que provocou logo na primeira parte do jogo algumas confusões. Agora, Ninguém o que deu se vai por nada. fazer é o seguinte. Ninguém deu por nada. Não, dar deu porque se teve que andar a passar de umas salas para as outras e ir buscar as Mas eles não se perguntas a uma importaram sala nada. que correspondiam à outra. Mas agora o que se vai fazer é o seguinte: os CK Codes, portanto, vão estar fora das salas, à entrada das portas, e vão referir com algum pormenor o que é que existe dentro das salas. Qual é a mais-valia disto? Como nós não estamos sempre, a tempo inteiro, no museu, nem todos os dias, e como a praça está aberta, há muitas pessoas que rodam pelo primeiro andar e espreitam, portanto, através das vitrines. Com esta aplicação, podem ter, portanto, a informação do que é que se passa em cada uma das salas, o que é que cada uma das salas se refere e as coisas mais importantes que lá tem dentro. O jogo vai existir por divisões com um outro CK Code dentro das salas, quer dizer, portanto, em função dos lobitos, dos escuteiros, dos caminheiros e dirigentes, portanto, cada um fará, digamos, a sua busca na aplicação pretendida e não interfere com a informação mais genérica que fica cá fora da sala. Portanto, essas vão ser as modificações. Eu ainda não sabia desse avanço. Parece muito bem. Mas por isso é que eu estou a dizer. Isto é só para vocês verem como isto é mesmo uma equipa. Eu não faço, não sei o que é que eles andam a fazer nos seus departamentozinhos, só quando temos reuniões. Mas vai ser de vez em quando almoçamos, pá. De vez em quando almoçamos. Como ontem. Agora já não almoçamos há muito tempo. Não, ontem almoçámos com o Miguel, pá, com o Cristiano, com o Mariano, pá, e comigo. E com o Duarte. Portanto, olha, almoçámos os 5, pá. Pois, claro, aproveitaram que eu estou em Israel. Mas já não almoçávamos há muito tempo. E depois cada um apanhou a sua chuvada. Fazem favor de marcar daqui a 15 dias que eu já estou de volta. Aproveitamos a tua ausência. Estou a ver que sim. Estou ofendida agora. Mas falámos bastante de ti. Ui, eu senti. Foram as saudades. Olhem, não sei se alguém quer partilhar mais algumas histórias, alguma coisa. Tem algumas ideias também de futuro, do que podemos fazer e melhorar dentro daquilo que vocês também já ouviram? Bem, eu tenho não é recado nenhum, mas quer dizer, portanto, que demonstraram uma certa amargura, especialmente pelo Mariano,
de uma coisa que dava muito trabalho a fazer, mas que já estava mais ou menos retomada, que era o nosso boletim do companheiro, que muitas vezes, portanto, tinha dificuldade em sair, mas depois da colaboração do Flávio começou, portanto, a encorpar-se, a ter, portanto, alguma capacidade de interesse visual, e que eu creio que não deve ser muito difícil repegar nessa coisa e ter uma difusão que seja mais perene, uma vez, quer dizer, portanto, que ele ainda era feito só em formato digital, os primeiros eram feitos e eram impressos, mas só tinham uma ou duas folhas. Estes agora com 20 e tal folhas já não têm hipótese. Mas eu acho que, do que diz respeito à capacidade dos discos rígidos e de guardar pastas, a coisa torna-se mais fácil quando são pacotes, quando são boletins inteiros. E o boletim, não sei qual é a ideia que a direção tem, mas é uma das coisas que me parece que começa a fazer falta, especialmente para passar aos outros em termos de situação constante ou periódica. O boletim estava a ser feito de 2 em 2 meses. O que esta direção percebeu foi que não tinha capacidade para o fazer. E como temos apostado nas redes sociais, temos estado a ter publicações nas redes sociais, tanto na conta do Instagram como no Facebook. Eu sei. Todas as semanas, às vezes 2 ou 3 publicações por semana, a estar a pôr isso num boletim só porque sim, não nos pareceu interessante. Aceito e compreendo, mas fazer, por exemplo, 2 boletins por ano ou 3 boletins por ano, mesmo que hajam coisas repetidas, porque normalmente a informação que é feita nos boletins sobre um determinado assunto é sempre normalmente um pouco mais desenvolvida quando entra dentro destas redes sociais, Facebook ou Instagram ou outras coisas assim, em que, portanto, aquilo basta 2 ou 3 linhas, porque senão mais ninguém lê. E depois elas, portanto, apagam-se muito rapidamente. Os boletins arquivam-se, portanto, ficam registados, têm a possibilidade de ter opiniões exteriores, enfim, que não tem sido uma das coisas usadas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, mas eu parece-me que umas coisas não invalidam as outras. E vejo isso mesmo pelos nossos congêneres, porque, apesar de eles terem uma capacidade muito diferente da nossa, há muitos anos que a FNA edita o seu boletim de forma digital, e agora, portanto, passou a criar meia dúzia de números em papel, para ficarem mesmo retidos em papel em meia dúzia de associações e de singulares. Portanto, então eu vou aproveitar a deixa do Rui. Ele é o não chegaria lá. Não chegaria Rui lá. é o único que pensa que manter o companheiro faz falta, ou é a opinião mais ou menos unânime? Se quem cala consente, era bom. Não sei a consente aqui, porque era uma pergunta portanto... Eu sei. Eu julgo que, pelo menos da minha parte e pela parte dos outros, que estamos todos com, portanto, o que está no museu, estamos todos com os outros. Estamos todos, mais ou menos, o que um fazem todos. O que se um diz uma coisa, portanto, os outros aceitam e melhoramos cada vez mais o museu. Isso é o que nós mas não é essa a pergunta, Cristiano. O museu está ótimo e fantástico. Continuem um bom trabalho. A questão é a edição do companheiro. Sim, acho que sim, que devemos fazer. Acho que faz falta? Estamos de acordo. Faz. E quem é que o vai fazer? Eu sinto claramente que pode ser feito 3 em 3 meses, ou mesmo, tanto só 3 números por ano ou 2 números por ano. Isso acredito que, digamos, que não seja necessário fazer de 2 em 2 meses. Rui. Flávio ia dizer qualquer coisa, espera. Eu, da minha parte, estou disponível para continuar a fazer como fazia antes, a parte da montagem
e de algumas partes do companheiro. Uma das coisas importantes, pelo menos da minha experiência, quando participei a fazer o companheiro, que depois começou a fazer em falta, é a parte que o Mariano fazia, que muitas das coisas eram, a grande parte do companheiro era o Mariano que enviava para mim. Não, o Mariano mandava muitos artigos, pois. Portanto, isso era também era a competência dele. Pois é, só eu, por exemplo, montava a coisa, fazia lá o coisa, fazia aquela bonecada, metia um artigo ou dois mais escutista, daquilo de técnicas escutistas, e era o que fazia no companheiro. O resto era tudo o Mariano que fazia. Não, e eu só E o Mariano já está farto de férias e queres retomar o companheiro? Não estou a pensar nisso. Não estou a pensar nisso. Não tenho tempo. Não tenho tempo para pegar no companheiro. Porque... Diz, Carlos. Ai, espera. Não, temos que encarar esta realidade. É muito doloroso propor-nos fazer uma qualquer obra e muito cedo nos sentirmos sozinhos e a trabalhar por obrigação. Transforma-se o entusiasmo do momento e até parece que nos falta a capacidade, porque passa a ser um objeto de luta para o conseguir e não um objeto que se cria com satisfação e que o resultado, e pelo resultado, nos sentimos compensados e felizes, mas não. Na soma dos 10 ou 11 anos que durou consecutivamente o companheiro, e algumas vezes foi mensal, outra foi bimensal, mas durante todo esse tempo, talvez a mão seja sobrante, os dedos da mão sobrem nas referências elogiosas que se recebem. Não é que a gente, qualquer de vocês, qualquer de nós, o nosso trabalho não é para esperarmos o aplauso da plateia, de modo nenhum. Mas gostamos, sobretudo, e eu apreciava imenso, quando alguém tinha alguma crítica a fazer, quando alguém tinha reparos a fazer àquilo que se dizia ou que se fazia no jornal. De modo que realmente para essa tarefa, e até porque se houvesse o desejo de eu continuar, tinha havido logo esta pergunta, à qual eu agora escusava de responder, e portanto não estou realmente disponível para continuar esse trabalho, porque daqui a 2 ou 3 semanas eu estaria outra vez sozinho, tenho a certeza. Por acaso esta pergunta foi feita antes da candidatura, mas essas coisas à parte, só para não ficarem aqui mal entendidos, é como digo, esta direção tem feito tantas outras coisas e a maior parte de nós ainda está no ativo e coordena várias tarefas, portanto o companheiro acabou efetivamente por cair, com alguma pena de alguns de nós que estavam efetivamente habituados, porque eu, por exemplo, não era uma colaboradora regular com artigos, mas escrevi vários artigos, mas todas as traduções era eu praticamente que fazia, portanto eu também colaborei no companheiro durante muito tempo. Não direi a única, mas quase ajuda preciosa que eu tinha em algumas circunstâncias. Certo, mas eu só estava... Tudo bem, mas isso para mim não é questão. Também como dizias há pouco, não é por isso que a gente faz as coisas, não é? Mas estava a explicar que também com alguma pena minha, que também era uma coisa em que eu estava envolvida, mas efetivamente nós não temos capacidade para fazer isso. Eu também de pena, mas acho que é a altura de ser substituído por alguém. Temos sempre Zacocas, temos Facebooks, temos Instagrams e pronto. E olha, gostei muito deste bocadinho, diz, ai Carlos, desculpa, ainda querias dizer alguma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao companheiro.
Em relação ao que o Rui disse da FNA fazer o companheiro em papel, é uma coisa que se desvia completamente hoje em dia dos nossos objetivos, que é... Eles só fazem alguns números, os números especiais. Sim. Pois, mas de qualquer maneira, eu acho que eles próprios estão a transformar até o Flor de Lis em digital e tudo, eu acho que é uma coisa para acabar. Por outro lado, tendo em conta os novos tempos e a nova forma que o mundo gira hoje em dia, eu compreendo a importância do companheiro, mas não consigo visualizá-lo numa coisa que seja 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. Desde o início que eu tenho a opinião que o companheiro devia ser uma vez por ano e que representasse o que nós fazemos ao longo do ano. Ou seja, de outra forma, será, como diz o Mariano, uma carga de trabalhos enorme e difícil de fazer, e fica uma pessoa ou duas sozinhas a fazer trabalho com pouco impacto. Eu acho que sim, que nós devemos fazê-lo. Foi uma coisa que eu sugeri logo, talvez fazer 3 em 3 meses, seria um companheiro anual que refletia, porque nós também não fazemos assim tanta coisa que seja necessário fazer de 3 em 3 meses. E seria quase como e assim para guardar e para estender os assuntos mais aprofundadamente, acho que faria sentido nós termos um companheiro anual. Não sei, é a minha opinião, mas é a minha opinião desde o início. Bem, poderá ser uma questão a analisarmos novamente em reunião de direção, porque já tínhamos avaliado isso e tínhamos chegado à conclusão que não tínhamos capacidade para fazer no momento. De qualquer forma, não sei se têm mais alguma ideia que não a do companheiro. Se não, terminamos a nossa sessão. A Susana já chegou. Olha, a Susana já chegou. Mas olha, já falaram por ti sobre o museu. Não tem muita coisa para dizer ainda. E de certeza que falaram muito bem. Peço desculpa por não ter conseguido chegar mais cedo, mas realmente tinha um compromisso e só podia estar agora, e o Fernando então ainda nem chegou. Mas de qualquer maneira, tudo o que disseram sobre o museu seguramente foi bem dito e por pessoas mais habilitadas do que eu para fazê-lo, com certeza. Agora vais ver a gravação no YouTube, se faz favor. Pois claro, vejo, sim, senhora. Mesmo a terminar. Obrigada a todos por se terem juntado a nós. Apesar de todas as dificuldades, esta direção continua com muita vontade de fazer coisas como veem. Acho que temos feito coisas e iremos continuar a fazê-las. E esperamos que dentro da medida das possibilidades de cada um continuem todos também a colaborar connosco. O Pedro hoje não consegue falar, ele normalmente é muito falador. O Pedro, por exemplo, é quem está responsável pelo envio dos kits dos associados, dos distintivos que vão pedindo. Portanto, também tem estado a colaborar connosco. Todos os outros mais ou menos já falaram, não ouvimos o Duarte também. Mas o Duarte também continua ativo no museu, portanto há aqui muita gente que trabalha diariamente para que as coisas na Fraternal aconteçam e a quem a direção está muito grata e eu, como presidente da direção, muito grata estou também. Gostaria só de terminar dando... Eu só queria dizer uma coisa antes de terminar. Diz. Que é o ainda seguinte, não está a terminar. Não, é que neste momento nós estamos à espera de uma reunião com a Câmara, com a Sra. Presidente da Câmara e com o Sr. Vereador. Portanto, ainda esta semana falei com ele e assim que houver, portanto, uma vaga da Sra. Presidenta, nós vamos ser chamados para lá ir. Há outra situação que nós temos que pensar mesmo assim, que é, portanto, na feira. Epá, nós estamos a perder algum dinheiro que nos faz imensa falta para o museu e de que nós temos que começar, quer um, quer não, eles não querem resolver e não querem responder aos nossos pedidos, mas se a gente telefonar para a junta, eles mandam, portanto, dizem que aquilo que é da responsabilidade da Fraternal e mandam um número de telefone. Portanto, nós temos que começar mesmo a trabalhar nisso e começar a tentar fazer qualquer coisa na feira. Isso é uma das coisas que eu depois tenho que falar com a Susana. Tínhamos a reunião com a Presidente e com o Vereador, é a nossa intenção... Está para breve, quer dizer, está para breve, eles dizem que está para breve, mas, portanto, tenho todas as semanas, tenho falado com o Vereador e ele, portanto, ainda esta semana falei e ele diz que, portanto, foi mesmo no... Ainda há esperança, portanto. Exatamente. Ainda há esperança. Queria também agradecer a presença ali do Adão, que eu só ouvi quando
preparei a partilha. Obrigada por teres vindo. O Adão Olá, boa é noite o a todos. terceiro chefe regional do Olá, Norte. Adão. Olá, boa noite. Parabéns à Fraternal. Já Tudo tinha bom para os topado. companheiros. Obrigada. Muitas caras são conhecidas. Há um ou dois que não conheço, para eles também. Um grande bem-aja da parte da região do Norte. E gostei de vos ouvir e espero encontrar-vos daqui a 50 anos novamente. Olha, espero encontrar-te antes disso, dia 26, não é? Está Sim, aí sim. o nosso Sim, companheiro sei. Alfredo. Está ali o Alfredo. O Alfredo e o Alfredo. E Tá também bem, tá estava bem. o Arnaldo, que também eu vi para aí, também, sim senhora. Tá aí, Portanto, tá. há aqui gente a trabalhar no dia 26, contamos contigo também, certo, Adão? Se Deus quiser. E os outros lá todos estarei. estão desde já convidados, não é, Alfredo? Já combinei. Foi esta semana, combinei com o Alfredo. Boa. Ok? Boa noite a todos e tudo bom, ok? Obrigada, Adeus, obrigada Adão. pela tua presença. Obrigado. Alfredo, Obrigado. olha, não te estamos a ouvir. Não te estamos a ouvir. Deves ter algum problema aí com o teu microfone. Entretanto, eu posso dizer, se a ver se arranjam alguma coisinha. Muito obrigado. Eu vou no Eu museu. também queria dizer qualquer coisa. E agradeço a oportunidade de também poder participar neste aniversário da Fraternal. No dia 26 lá nos encontraremos, com certeza. Muito obrigado a todos. Tá, obrigada, Arnaldo. Sim, dia 26 vamos inaugurar ou reinaugurar o nosso núcleo do Porto, está tudo a ser tratado. Dia 26 da parte da tarde, a partir das 14h30, certo? E o núcleo de Lamego no dia 27 às 11 da manhã. Portanto, quem quiser estar presente, de todos os outros companheiros que estão aqui, que estão agora a ter conhecimento, deixo já estes convites, não tão oficiais como os convites oficiais que estão a chegar. E queria também dizer-vos que a escoteira-chefe nacional Ana Proença tinha confirmado que estaria presente hoje aqui, mas que teve um percalço familiar e, portanto, não pôde estar presente, mas deixou algumas palavras de saudação por estes 72 anos e que continuássemos a trabalhar para que a Fraternal tenha continuidade dentro da sua ação, o que é bom. E também do nosso companheiro Feijó dos Açores, que não pôde estar presente porque era o aniversário do neto. Pronto, queria deixar estas duas notinhas. E agradeço-vos a todos. E Cristiano, toda a gente tomou nota. Levem coisas para o museu, ele quer coisas para o museu. Sim, exatamente. Eu sou o eterno chato. Eu sou aquele chato que anda sempre para pedir coisas para o museu. O museu é de todos nós, portanto tu pedes para nós. Obrigada. Claro, exatamente. É essa a ideia, portanto, também não é má nenhuma, não é? Portanto, Tá. agora vai portanto, sempre a chatear as pessoas para levar, porque eu sei de antemão que andam a vender coisas, portanto, nas feiras do Porto e essas coisas todas, da EIP, portanto, que nos faziam imensa falta no museu. Já agora, Sara, deixa-me tirar uma dúvida só. Miguel, Sim. tens uma sobrinha chamada Sandra? Tenho, sim senhor. Ok. Portanto, recebemos dela o uniforme de quando ela devia ter para os seus 10 anos, 11 anos. Pá. Sim. Portanto, Olha eu que tinha bom. dúvidas se era ela ou não. A cara não me era estranha, mas enfim, ao fim destes anos todos. E Ela já cresceu um bocadinho. Conversa com conversa, pá, portanto, o Duarte disse, cheira-me que deve ser para a sobrinha do Miguel. E eu ontem esqueci-me de fazer essa pergunta. Aproveitei Olha que agora. bem. Mas olha que já agora pode ser que seja ela ou pode ser que seja a minha filha mais nova e tenha exatamente a mesma cara dela. Epá, são muito parecidas. E também a Sandra? Não, é a Paula. Então Não, pronto, não, Paula não. não serve, foi uma Sandra Sandra. Martins. Sandra Martins. E ainda é um uniforme A azul. Sandra Martins então é a minha sobrinha, a filha do meu irmão Manuel, pá. Sim, pronto, está Exato, bem. exato. Não, era essa a dedução que se estava a fazer. Mas Está agora descoberto fica o mistério. confirmada. O novo Fica uniforme. confirmado. É um Olhem, uniforme azul obrigada. ainda.
Obrigada a todos pelo vosso trabalho também em prol da Fraternal todos os dias e nas várias áreas, e a direção continua aqui para vos ajudar e também contamos com a vossa ajuda, não se esqueçam dessa parte, está bem? Obrigada. Eu estou com baixa. Tu com baixa trabalhas melhor do que muitos sem ela, meu. Nós estamos em alta. Olhem, obrigada, boa Boa noite noite, a todos. fiquem bem. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Tchau, boa noite. tchau, boa noite.